porque você vê as coisas se configurando. Então nós temos que ser cuidadosos. Que o Espírito Santo possa falar ao seu coração sobre isso. Eu quero aqui trazer uma palavra para vocês sobre a noiva e a esposa do Cordeiro. Por um lado, ela é noiva. Por outro lado, ela é esposa. O que quer dizer o corpo de Cristo, a noiva de Cristo? Vamos entender. Para isso, por favor, abram suas Bíblias em Efésios, capítulo 5. Vamos ler os versículos. Veja que os preletores que eu trago aqui, eles leem a Bíblia, eles não ficam falando as coisas da cabeça dele. Eles estão sendo guiados pelo Espírito Santo. Eles leem e ligam versículos no outro, eles agora estudaram muito desde a adolescência deles. E com o falar, eles trazem revelações para eles próprios, eles nos transmitem e nós também, se ouvirmos com amor, também teremos revelação e entendimento do que Deus tem de propósito para cada um de nós entender nesse momento, dentro dos propósitos que Deus tem para cada um de nós. 25 até o 32. Efésios capítulo 5, versículos 25 a 32. Esses textos dizem assim: Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a lavado, ou a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou sua própria carne. Antes, alimenta e dela cuida. Como também Cristo o faz com a sua igreja. Porque somos membros do seu corpo. Carne da sua carne. Ossos dos seus ossos. Veja o sentido figurativo que tem. O Filho de Deus os filhos de Deus são membros do corpo de Cristo. Isso é tudo espiritual, senhor. Lógico. Por que deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne? Grande é este mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Amados irmãos e irmãs, Quando coloca aí o homem e a mulher, eu acredito, ou melhor, só acredito hoje, depois de tanta experiência na minha vida, que o homem se liga à mulher, um homem cristão verdadeiro, a uma mulher que também seja cristã verdadeira. Isso não quer dizer que vai ser um mar de rosas, porque Deus tem um propósito para cada encontro desse, para cada situação que nós passamos. Mas eu acredito que o casamento, do jeito que Deus pretende aqui nesse plano, é que o homem e a mulher estejam em Cristo. Então, o que une eles em uma só carne, apesar da união física que existe, né, orgânica, né, do homem e a mulher no ato de intimidade, mas mais do que isso, é a ligação de estarem no mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo. Então o homem está ligado a Cristo, a mulher também está ligada a Cristo. E vão ter as suas dificuldades, mas com o propósito sempre de ter Cristo na mente, ser seguido pela mesma mente que a mente de Cristo. Cada um com seus propósitos e guiados pelo Espírito Santo. preste atenção
Esse versículo 32, ele diz: grande é este mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então você pode entender aqui que Paulo está usando a analogia do casamento, assim como ele faz no livro de Cantares. Se eu pudesse dar um título a essa porção de Efésios, eu diria o Cântico dos Cânticos do Novo Testamento. Porque aqui, da mesma forma, Paulo está fazendo uma analogia do casamento para falar de Cristo e da igreja. E aqui nós temos algumas coisas para ver. Se você ler os versículos 25 até o versículo 30, do versículo 25 até o versículo 30, você vai ver que essa porção, essa parte, dentro desta porção, ela se encontra dividida. Aqui nós temos duas partes. A primeira parte são os versículos 25 a 27. E a segunda parte são os versículos 28 a 30. A primeira questão aqui, esses primeiros versículos, essa primeira seção que eu diria aqui, que vai dos versículos 25 a 27, fala-nos da primeira razão pela qual o marido deve amar a sua esposa. Veja o versículo 25. Diz que os maridos devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora observe bem, os versículos 28 a 30 falam-nos da segunda razão pela qual o marido deve amar a sua esposa. É só você olhar o versículo 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Então, nessas duas sessões, nós podemos ver dois mandamentos e duas razões. Porque os maridos devem amar as suas esposas. Porém, nessas duas sessões, nós podemos ver uma extraordinária diferença. E aqui eu quero te mostrar. Porque os versículos 25 a 27, o tempo dos verbos aqui se encontram no passado. E nos versículos 28 a 30, os tempos verbais se encontram no presente. Vamos olhar isso. É muito interessante, irmãos. Você vê que na primeira sessão diz que Cristo amou e se deu pela igreja. Nos versículos da segunda sessão, que são os versículos 28 a 30, diz que ele alimenta e cuida. Você vê aqui o presente? Então ele está fazendo o que agora? Alimentando e cuidando. Mas ele se deu. Ele amou e se deu. Aqui nós vamos ver os dois lados da obra da cruz. Falando com as minhas palavras, ele se deu na cruz, e me entendam agora que eu estou achando que na cruz é a história da noiva. E hoje ele se dá, ele intervém por nós, filhos de Deus. Então são dois momentos. E esse momento vai até a volta dele. É bacana demais, senhores. Nos versículos 25 a 27, nós vamos encontrar a salvação pela morte. E nos versículos 28 a 30, nós vamos encontrar a salvação pela vida. São os dois lados da cruz do nosso Senhor. Isso é muito importante, porque você vai ver que, primeiro, ele amou e se deu. Isso é maravilhoso, irmãos. Foi a morte na cruz. Você sabe que a grande tônica deste maravilhoso livro, desta maravilhosa epístola, é nos revelar o eterno e supremo propósito de Deus em seu Filho. São 6 capítulos, 155 versículos. Os capítulos 1 a 13 expõem a questão do eterno propósito de Deus em Cristo do ponto de vista da doutrina. Os capítulos 4 a 6 vai expor
a questão da prática, doutrina e